Olá, você que acompanha o RD News, o site de notícias de Mato Grosso. Nós iniciamos a semana com muitas preocupações por causa da pandemia da Covid-19, o governador anunciando toque de recolher nos municípios e nós temos todos os dias uma entrevista inédita para você conhecer o que pensam as nossas autoridades. O nosso convidado de hoje, aqui no estúdio do RDTV, é o vereador de Cuiabá, Tenente Coronel Marcos Pacola, do Cidadania. Chegamos aqui, ambos com máscara, com todo o distanciamento, né? E assim que ficamos em distanciamento seguro, decidimos gravar sem a máscara, mas com todos os cuidados possíveis para também contribuir, fazer a nossa parte, né? Vereador, obrigada por ter aceito o nosso convite de estar aqui. É a sua primeira legislatura, né? Muitos o conheceram na campanha, mas agora é o momento de se apresentar. Então, gostaria que o senhor falasse qual é a sua área de atuação. A gente já sabe que é a segurança, mas um pouco da sua história. Por que decidiu entrar para a política partidária? Primeiramente, muito obrigado a todos que nos acompanham, obrigado pelo convite. É uma grande satisfação, sempre que possível, né, conversar com os meios de comunicação e levar essa comunicação de massa. Muitas pessoas não nos conhecem, né, apesar da campanha, a gente sabe, tenta ampliar ela por toda Cuiabá, mas muitas pessoas não nos conhecem. Agora, na legislatura, acaba vendo e começa a acompanhar também um pouco do nosso trabalho. O Tenente Coronel Pacola, venho, né, da atividade de segurança pública, entrei muito novo, é o único exercício de trabalho que eu tive. Entrei com 16 anos de idade na Academia Militar, me formei aos 19 anos já como aspirante. Então, estava com 20 anos de polícia, e esse é um ponto também interessante. Muita gente pergunta, né, a partir do momento que eu fui eleito, o militar, o militar do Estado ou da União, ele não tem essa escolha. Agora, se eu não me adaptar ou desistir da legislatura, do mandato, eu não tenho mais como voltar para a Polícia Militar, né? Então, a minha história dentro da Polícia Militar, ela se encerrou a partir do momento que eu fui eleito, né? Então, são 20 anos de serviço prestado da sociedade mato-grossense. Tive a oportunidade de trabalhar 10 anos no Batalhão de Operações Especiais. Depois eu fui para a Inteligência, na Secretaria de Segurança, no Comando Geral, na Secretaria de Segurança Pública. Tive a oportunidade de trabalhar no CIRA, foi onde me despertou um pouco, naquele momento, o desejo e a intenção de buscar essa que a gente chama de guerra de segundo nível, né? Entender que, na verdade, os efeitos que a segurança pública ali, que é o que a gente fala de enxugar gelo, que é importantíssimo, senão inunda, né? Fala que a polícia é a última barreira do caos. Nós tivemos no Brasil algumas experiências, por exemplo, de greves, e por isso a polícia não pode fazer greve, como no Espírito Santo, onde se instalou o caos em menos de uma semana. Então a gente não quer trazer o paraíso para a sociedade, mas a polícia está ali para evitar que a sociedade viva o caos. E é importante enxugar o gelo. E quanto mais esse filtro da política for aberto, maior é a inundação, mais difícil é para o serviço. Então é importante que não só os integrantes da segurança pública, mas todas as pessoas de bem entendam que a política é o caminho pelo qual nós poderemos construir uma sociedade melhor, né, com menos desigualdades, com mais oportunidades, mais geração de emprego e renda. Isso tudo só vai ser possível na atuação da política, né? Acima disso, nós temos uma questão cultural, ideológica, mas aí são os centros de formação e outras áreas, em especial também esse momento de comunicação, né? Foram 2.009 votos. 2.009 votos. Esperava conseguir já? Foi a sua primeira candidatura também? Isso, a primeira candidatura. Foi surpresa ou não? Já era algo que você esperava, conseguir essa vaga? Nós tínhamos um planejamento. Eu acredito que todo candidato, ele se candidata, né, desde que não seja um candidato laranja, ele se candidata esperando ganhar, né? Ele não se candidata ali para brincar ou para só colocar o nome dele no pleito. Nós fizemos um trabalho de planejamento, né, lá de trás, uma campanha que teve zero de contratação em termos de cabos eleitorais, pessoas, a parte até de adesivagem. Nós tínhamos uma vaquinha online, então quem ia adesivar o veículo, nós dizíamos, olha, quem puder e for adesivar, contribui na vaquinha online para que a gente possa fazer essa campanha. Foi gasto R$22 mil na campanha toda, então foi um gasto bem baixo comparado com outros, né, com outras candidaturas. E acreditávamos sim nessa, né, nós tínhamos colocado uma meta de 3 mil votos, de alcançar 3 mil votos, e a nossa estratégia foi gestão de redes.
né, por meio das redes sociais e grupos de WhatsApp com pessoas voluntárias, que são os 300 de Cuiaverá, né, que a gente assim apelidou. São pessoas que acreditaram nesse formato, onde 300 teriam a responsabilidade de buscar de maneira consciente, orgânica, né, 100% voluntariado, de trazer mais 10 pessoas para acreditar no projeto, nos valores, nos ideais, e acabou dando certo, né, no sentido da conquista da vaga, mas nós tínhamos aí o objetivo de chegar a 3.000 votos, esse era o nosso planejamento, conseguimos 2.009 votos, né, e fomos eleitos aí como o segundo mais votado do partido, né, e o 17º mais votado da legislatura. Bom, antes de falarmos de segurança pública, que é a sua praia, digamos, né, mas a gente gostaria de falar sobre saúde, né, porque nós estamos justamente retomando aí alguns cuidados a mais, né, toda a cidade, todo o estado e todo o país, a gente está vendo vários estados, inclusive, decretando lockdown. Primeiro, você é a favor, contra lockdown, toques de recolher, essas medidas mais restritivas? Qual a sua opinião, vereador? Eu sou contra o lockdown, entendo que o setor produtivo, né, ele tem a sua responsabilidade, o poder público tem a sua responsabilidade, mas eu gostaria que cada um, né, das pessoas que nos acompanham, que faça uma reflexão. Ninguém morreu dentro de Cuiabá por falta de leito de UTI. Ninguém, nós não chegamos a 100% em nenhum momento da nossa pandemia. E sim, porque é um vírus mortal e nós precisamos cada vez mais ter autorresponsabilidade. Né? Os orientais têm isso muito forte. Então, nós ouvimos falar assim, eu perdi um ente querido, né? Mãe, avó, pessoas próximas para o vírus, para o Covid. Né? É uma doença que tem a sua letalidade. E tem que lembrar o seguinte, o vírus não vem navegando até essas pessoas de risco, principalmente, e faz ali a contaminação. Ou é eu que levo para dentro da minha casa, ou é eu que permito alguém da minha casa se expor em algum ambiente para isso acontecer. Então, falar sobre autorresponsabilidade é muito importante. Então, quando você perde, não é culpa do prefeito, não é culpa do governador, não é culpa do presidente, é culpa da família, é culpa das pessoas que estão próximas, que fizeram com que aquela pessoa de risco não pudesse ficar isolada ou não tomaram as medidas para que esse vírus não chegasse até a sua casa e não contaminasse a sua família. Isso é uma reflexão importantíssima de se fazer. Eu não sou a favor do lockdown, tá? Eu acho que o setor produtivo, ele mata tanto quanto o desemprego, ele mata tanto quanto, né, o próprio vírus. E sim, os cuidados de biossegurança, vários estudos no mundo já apontam que os lockdowns não tiveram o resultado desejado ou o resultado esperado, mas que seja fiscalizadas, que essas medidas de biossegurança, a gente verifica, né, bares, boates de funcionamento, que aí sim, eu acredito que algumas coisas têm que ser sim fiscalizadas, tem que ter responsabilidade. Responsabilidade dos proprietários e responsabilidade das pessoas que frequentam. Ninguém obriga as pessoas a irem aos bares. Né? Vai porque elas querem, elas desacreditam na letalidade da doença. Então não sou a favor, acho que é um momento da gente tomar todos os cuidados. E sou muito a favor da liberdade, onde cada um assume o risco, né? Então a pessoa tem ciência de assumir o risco. Quando a gente defende a liberdade, seja sobre a vacinação, seja sobre o uso, a gente sabe que algumas medidas elas são importantes, mas a pessoa também tem que ter ciência que ela assume o risco a partir do momento que ela decide sair, que é ela que vai se contaminar, é ela que vai levar esse vírus para dentro de casa, é ela que vai ser a única e exclusiva responsável por matar o seu ente querido, a pessoa que você ama, que está próxima a você. Você acompanhou uma inspeção da secretária municipal, né, de saúde, a Uzenira, no hospital de referência de Covid, né? Como é que foi essa visita? O que te chamou a atenção ali? Nós tivemos ali, primeiro na quinta-feira, né, uma notícia do bloqueio de 38 leitos pela Secretaria Estadual de Saúde. A partir desse momento, nós, como vereadores, tivemos a busca para irmos até o local, exercer o nosso dever, né, de vereador, que é fiscalizar as ações do Executivo, para poder saber o que estava de fato acontecendo. Por que teria bloqueado, os motivos do bloqueio. Não conseguimos na quinta-feira, foi conversado com a secretária, na sexta-feira ela nos acompanhou, eu e o vereador Diego Guimarães, que é do meu partido também, fomos lá para fazer essa vistoria e pudemos ver em loco naquele momento, né, alguns apontamentos. Nós solicitamos apoio da Secretaria Estadual de Saúde e do Ministério da Saúde com os técnicos, porque eu não sou da área da saúde, ele também não é da área da saúde, precisávamos de pessoas que conhecessem um pouco mais, né, para poder nos acompanhar.
identificamos algumas inconformidades que, segundo os próprios diretores lá, informaram que seriam sanados, que era só uma questão de ajuste ali, que tinha disponível aquelas questões. Eles ficaram de nos encaminhar alguns documentos com relação à nota técnica do uso de respiradores de transporte, que até a informação que a gente tem é que o respirador de transporte ele não pode ser utilizado de maneira contínua em leito de UTI, mas sim para esse transporte do paciente rápido para fazer um exame, alguma coisa ali, e depois ele retorna para o leito de UTI. E estava sendo usado. Estavam colocados em alguns leitos de UTI, respiradores de transporte, e nós pedimos, eles disseram que tinha uma nota técnica e nós não recebemos ainda essa nota técnica. Alguns apontamentos de bomba de fusão, algumas coisas que eram 4 por leito para poder receber do Estado e da União, que também não estava, mas ele disse que tinha lá, queria providenciar a colocação. A própria alocação dos leitos, que nos chamou a atenção, existe uma quantidade de leitos, são 40 leitos terceirizados e 40 leitos do município. E nessa fiscalização da UTI terceirizada estava com capacidade total, mas não era uma realidade do histórico que eles tinham lá disponível de ocupação. Isso nos chamou muita atenção, porque a lógica é que os leitos terceirizados sejam ocupados primeiro, porque ele custa, independente de ter ou não paciente, ele tem o mesmo custo para o município, então a lógica é, ocupa os primeiros leitos de UTI terceirizada, a partir desse momento que lotar, começa a ocupar, porque aí sim o gasto do medicamento, outros gastos, né, teria essa lógica. Mas não é o que está retratado nos documentos que nós coletamos lá, onde na maioria das vezes as UTIs estavam ocupadas com 50% das ocupações das UTIs do município, então isso traz uma economia para a empresa que está ali. Algumas outras situações de inconformidade que nós encontramos com relação a medicamentos também, na fiscalização, e estamos já juntando algumas informações e propondo, né, uma das intenções nossas de coletar as assinaturas com os demais vereadores para que a gente possa propor uma CPI para apurar as contratações emergenciais durante esse período de pandemia. Já temos várias matérias também a nível nacional, né, alguns estudos da Polícia Federal afirmam que quase 60% do dinheiro destinado ao Covid para as contratações emergenciais, seja de teste rápido, seja de medicação, leitos de UTI, hospital de campanha, né? A estimativa da Polícia Federal é que quase 50%, ou próximo de 60% desse dinheiro tenha sido desviado ou usado de maneira não da melhor maneira possível. Então, nada melhor do que nós, como parlamentares e como dever da casa, né, fazer uma apuração até para que a gente saiba realmente o que é, o que não é, para que a sociedade também tenha tranquilidade de dizer se está tudo certo, a própria CPI vai constatar que ali está tudo certo, ou se tiver inconformidade, alguém estiver cometendo algum ato ilegal ou algum ilícito, também a gente possa responsabilizar aquelas pessoas que usaram deste momento, né, crítico de saúde, uma disponibilidade de recurso que foi reconhecida pelo próprio prefeito, né, que se não tivesse esse apoio da União, se a gente pegar historicamente os repasses anuais, esse ano foi um repasse absurdo, assim, mais de 100 vezes, né, o valor normal de repasse de fundo a fundo, do Fundo Nacional para o Fundo Municipal. E a gente tem que ter a certeza que esse dinheiro foi bem empregado, e é missão do Legislativo Municipal fazer essa fiscalização do emprego do dinheiro do isso é município. muito grave, e claro que o cidadão quer realmente saber, né? Porque é uma disputa por leitos nessa época. Houve uma cobrança muito grande em cima do poder público de que se aumentasse o número de leitos de UTI disponível. Hoje mesmo eu estava ouvindo numa rede nacional de rádio que o número de tempo agora nas UTIs parece que está demorando um pouco mais nessa segunda onda. Então, assim, a gente não sabe o que virá ainda, né, vereador? Agora, mudando um pouquinho a área de saúde para a educação, dentro desse contexto todo, o senhor é a favor ou contra a volta às aulas presenciais? Sou totalmente a favor do retorno híbrido das escolas. Não 100% presenciais e nem 100% online, né? Como defensor da liberdade, assim como das decisões, acho que a família ela é soberana. Ela tem que decidir se vale a pena ou não a criança voltar. Os estudos, e nisso eu posso dizer porque eu tenho uma irmã pediatra que está se dedicando muito a isso, ela até palestrou no evento que foi feito lá na Todimo. A ONU, né, a Unicef e os órgãos internacionais da EDK, se eu não me engano, publicaram agora em janeiro e fevereiro sobre a questão das escolas.
E a ciência diz que as últimas medidas de lockdown, de fechamento, devem ser as escolas, pela baixa transmissibilidade das crianças, claro que com todos os cuidados de biossegurança, afastamento, verificação de temperatura, né, não só das crianças, mas todos que estão na escola, e voltar assim. Acho que o lugar de criança é na escola. Os transtornos que nós estamos tendo são gigantes. Nós tivemos lá naquela palestra psiquiatra infantil falando de coisas que ela tem mais de 20 anos e não tinha visto, sobre automutilamento, crianças fazendo automutilamento de 7 anos, 6 anos, por conta desse fechamento, transtornos psiquiátricos que não se via dentro de consultório com crianças abaixo de 10 anos, de transtorno de ansiedade, de crises depressivas, de até suicídio infanto-juvenil. Nós tivemos aumento por conta desse período e tudo está ligado a essa questão da interatividade. Então, sou a favor do retorno das escolas de maneira consciente, com todos os cuidados de biossegurança, mas que a família seja a decisora. Então, ninguém vai vir dizer, é obrigado a criança voltar. A família que não está confortável, que não quer deixar o seu filho ir à escola e acha que a medida mais segura é deixar ele em casa, mantém ele na aula online. E a família que decide por voltar ele na escola de maneira presencial ou híbrida, dia sim, dia não, enfim, que a família seja soberana e que esse direito à liberdade de escolha seja acima da decisão política. Se para o adulto está difícil, imagina para a criança, né, que está em fase de crescimento e desenvolvimento, ter que ficar com esse isolamento todo é um desafio fenomenal. Nós tivemos relatos de professores de educação física procurando saber legalmente, inclusive juridicamente, se eles eram responsáveis. Porque estavam fazendo a atividade laboral de educação física online, né, para fazer os exercícios, e pulando, e quando via na câmera tinha uma criança pulando com uma faca na mão. Então ela estava fazendo exercício e estava com uma faca na mão. E aí né, a aula, chama fulano, né? Não, e ele está lá, quem que está aí? Não, não tem ninguém, não tá. Então às vezes a criança está sozinha dentro de casa, acompanhando a aula online. E aí, tendo essas situações... acompanhar lesões, né? Porque às vezes a criança não faz a forma correta e o professor fisicamente tem como corrigir, né? Exatamente. Complicado. Bom, vamos falar de segurança pública, né? Você é presidente da Comissão de Segurança Pública e Comunitária, né? Assumiu a presidência na Câmara de Vereadores, mas é membro também de várias outras comissões, né? Transporte Urbano e Meio Ambiente, me corrija se eu esqueci algum, Cultura e Patrimônio Histórico, Obras Públicas e Cidadania, Trabalho, que mais? Direitos Humanos, isso, né? Defesa do Consumidor e do Contribuinte, faltou uma, né? Trabalho, não, é o de Obras Públicas, isso, né? Que é uma... Como é que vai ser esse trabalho? Primeiro, na sua área, como presidente da Comissão de Segurança Pública, o que o senhor pretende trazer de projetos, de ideias? Já aproveito e engato a pergunta. Guarda Municipal de Cuiabá, que foi criada, está no papel, mas não foi implantada. O senhor é a favor ou contra? Como é que vai ser isso, vereador? Vou começar de trás para frente, tá? Então, sobre Guarda Municipal. Eu não sou favorável à implantação da Guarda Municipal. Por que eu não sou favorável? Porque hoje, há tempos atrás, não existia uma outra solução senão reforçar a atividade de polícia com as guardas municipais. Hoje já existe um projeto que é chamado de Jornada Delegada ou Jornada Extraordinária, Compartilhada, cada município tem um nome diferente, que é a utilização dos policiais militares durante o seu período de folga, do seu regime de trabalho. Eles fazem essa jornada voluntária para cobrir essas atividades dentro das áreas de atribuição do município. Então, eles podem fazer o patrulhamento e deslocamento entre as áreas ali do município. Então, pode ser as policlínicas, as UPAs, a Câmara Municipal de Cuiabá, prefeitura, praças, enfim, tudo que é do município, que é responsabilidade do município, a Polícia Militar, por meio desses policiais em jornada extraordinária, pode fazer o patrulhamento, e isso para o município é muito bom. Por quê? Porque ele paga somente pela hora trabalhada. Diferente, por exemplo, né, eu sou policial militar, eu tenho meu salário no mês. Se eu trabalho 10 horas no mês, eu vou receber o meu salário cheio. Se eu trabalhar 20 horas, eu vou receber o meu salário cheio.
Então ele me remunera o trabalho e a folga, minhas férias, meu 13º, né, tem as questões previdenciárias. E esse modelo de serviço hoje não tem. Hoje a prefeitura paga somente por hora trabalhada. Então o policial na folga ele não paga, o policial de férias ele não paga, o policial em 13º não tem, 13º não tem. Então é um dinheiro que economiza muito. Se a gente comparar a quantidade de policiais que hoje atuam, que está em torno de 600 policiais em revezamento, e se nós fôssemos colocar isso numa folha de salário médio da Guarda Municipal, daria um valor muito, mas muito maior do que se gasta hoje com esse serviço realizado pela jornada delegada. Então, por esse motivo, eu não sou favorável à criação hoje da Guarda Municipal dentro de Cuiabá, e sim de melhorar esse serviço com outros, né, hoje que é a Secretaria de Ordem Pública, né, ela faz apoio a toda a área de fiscalização da prefeitura. Então, essas ações que vão ter fiscalização dos bares, a Polícia Militar acompanha, dando suporte, segurança para os fiscais fazerem a fiscalização e notificação se necessário. Todas as ações que necessitam de algum apoio e segurança, a Polícia Militar, por esses policiais em jornada delegada, fazem essa atividade. Isso onera muito menos o município para que se tenha essa realização da atividade que seria desempenhada pela Guarda Municipal. Mas aí que estrutura ele utilizaria, esses policiais utilizariam, por exemplo, para deslocamento, carros, local de trabalho, como é que seria isso? Ele já é utilizado, essa estrutura ela é oferecida pela prefeitura, né? A prefeitura ela fornece a viatura e o combustível da viatura, paga a diária, a hora de trabalho desses policiais, e a estrutura de material de proteção balística, armamento, é do Estado. Então, por isso que é um termo de cooperação entre o município e o Estado, e ele então não gera mais essa economia ainda para o município, que não precisa fazer aquisição de material de proteção balística, armamento, que já é do Estado e o policial utiliza para aquele serviço ali. Em termos de estrutura física, não necessita academia de formação, porque o policial já vem com toda a instrução, você já pega um profissional pronto, você economiza na formação, é realmente um trabalho, uma proposta que é muito mais viável hoje do que a gente criar uma estrutura de guarda municipal. Então vai esbarrar numa questão política também aí de vontade dos gestores estadual e municipal, né? Porque se tem que ter um termo de cooperação Estado e município, hoje, infelizmente, existe uma rixa política entre o governador e o prefeito de Cuiabá, reeleito, né? Então, isso preocuparia essa ideia do senhor, de achar que atrapalharia? Eu acho que não. Nenhuma das duas partes, as brigas políticas, elas conseguem progredir até o estado próximo da insanidade, né? A partir desse momento, se ele rompe alguma coisa nesse sentido, a não ser que tenha uma razão muito lógica ou muito necessária, uma emergência, né, que não dê para continuar, eu acho que ninguém faria hoje um rompimento desses pactos, porque não é só com a Prefeitura Municipal de Cuiabá, existem dezenas de prefeituras, né, já dentro do estado de Mato Grosso, e não tem prejuízo algum, que é o policial na folga, não teria muita justificativa para... Seria realmente a demonstração de birra extrema, né? entre os dirigentes aí, os gestores municipal e estadual. Eu não acredito que algum deles teria esse tipo de ação ou faria alguma coisa nesse sentido aí. Né? Tá joia. Vamos às comissões, Vamos lá. Então, as comissões, eu participo da presidência da Comissão de Segurança Pública e Comunitária, como presidente. As demais, né, eu participo como membro de 2 comissões e as demais como suplentes, né? Então, são 2 comissões realmente que eu atuo como membro. E nós já iniciamos um trabalho, inclusive, da Patrimônio Histórico e Cultura, já tem um trabalho iniciado. A de Segurança Pública e Comunitária, que eu estou na presidência, nós estamos nos organizando para, né, dar encaminhamento em alguns projetos. As comissões, elas servem para aprovar e dar parecer sobre projetos ligados àquela área de responsabilidade da comissão, mas ela também tem algumas atuações proativas que elas podem fazer, como, por exemplo, nós estamos fazendo agora da Patrimônio e Cultura, que é solicitar do município o plano diretor, o plano cultural, né? A mesma coisa pode acontecer com qualquer uma dessas áreas. Então, às vezes não tem, ou está vencido, e a gente vai provocar para poder saber, trazer secretários para dentro da Câmara para poder falar a respeito de algum determinado assunto. Então, o trabalho das comissões é muito mais do que somente dar parecer e aprovar ou não projetos vinculados àquela área de atuação da comissão. A gente vai buscar fazer um trabalho proativo. Eu acredito na segurança pública do município. Meu sonho de consumo é
nem classificar aqui como um projeto, mas como programa, né, que é levar informação para as pessoas, em especial para que elas compreendam que segurança pública ela está muito ligada com também a credibilidade que as pessoas têm nos órgãos de segurança e justiça, mas na capacidade de identificar os autores, materialidade, e para isso nós temos uma coisa que a gente tem muita deficiência hoje, que não é efetivo, não é viatura, não é armamento, é inteligência artificial. A gente precisa investir nisso, nós temos já um projeto em andamento com a Associação Mato Grossense de Fomento e Desenvolvimento de Segurança. São pessoas voluntárias que estão trabalhando em projetos open source. O que é isso? É sem custo. Nós verificamos que esses projetos já existem de cidade inteligente, mas é onde os contratos são milionários. São milionários. E o que a gente está desenvolvendo em parceria com o FMT, a associação com o FMT e FMT, é trazer isso de maneira open source. Não vai ter custo. Então a gente vai disponibilizar isso para que o município implante dentro da área central de Cuiabá. Um exemplo. Vamos ter um padrão de câmera que os comerciantes podem utilizar. E aí esse é o investimento deles como entidade privada, para que eles também sejam beneficiados com essa segurança. O município entra com um suporte de captura de imagens, por essas câmeras elas vão ter um padrão e a forma dela de comunicação na rede ali. Essas imagens elas vão para as nuvens e esse software ele faz a leitura, então faz biometria facial, identifica quem comete furto na área central. Então ali você tem um banco de dados e aí você sabe que tem um suspeito próximo à sua loja, você recebe a informação que tem um suspeito, a polícia militar recebe essa informação. Nossa. E aí é um trabalho onde vai ter o ente privado com o hardware, a prefeitura, né, e a associação, o fornecimento do software e a polícia militar por meio da SORP ou da própria Secretaria de Segurança Pública com ação efetiva de ir ali fazer a retirada daquelas pessoas suspeitas, né, ou poder estar ali abordando, ou seja, foi identificado, retira para fazer a verificação, para tentar agir preventivamente com inteligência artificial. Esse é um dos nossos sonhos de consumo, né, que a gente consiga de alguma maneira dar o pontapé inicial para termos isso dentro da área de segurança. E a nível municipal acredito que seja um dos caminhos mais viáveis, né? A gente está com um trabalho, a gente vai falar mais à frente do aplicativo, né, que nós desenvolvemos, faz parte das bandeiras, né? Nós temos 3 bandeiras no nosso mandato, que é a segurança da coletividade, o empreendedorismo e a gestão estratégica. O aplicativo é a ideia de fazer mais com menos. Nós já estamos com o aplicativo pronto, no 2º mês de mandato, já está disponível para a população, chama QAP Pacola, QAP é o código Q do rádio, da rede de comunicação da polícia, que é sempre pronto para, né? Então é QAP Pacola. Nesse aplicativo você pode baixar ele tanto para o sistema Apple ou para Android, tá? Você consegue ali fazer denúncia, sugestão de projetos de lei, tirar foto dos problemas do seu bairro, encaminhar para se transformar numa indicação. E essa ferramenta a gente está agora com um projeto também para trabalhar junto com os CONSEGs, os Conselhos de Segurança e com as bases comunitárias de polícia, para que eles façam a utilização disso, entendendo que a segurança da coletividade é mais do que só a atuação da segurança pública. Então a questão da iluminação pública, se você tem um local mal iluminado, um terreno baldio, aquilo ali é um ambiente propício, quando a gente fala do crime, criminalidade e violência, né? Para a execução do crime você tem que ter oportunidade, necessidade, né? O ambiente dentro dessa conjectura é tirar essa figura do ambiente propício para que não dê oportunidade, para que você diminua a possibilidade do cometimento do crime. Então é uma gestão realmente que a gente está buscando fazer estratégica. Já dá para baixar o QAP Pacola? Já pode baixar, pode entrar Android, aí no Android ou iOS. Apple também? Isso, da Apple também, só colocar lá, QAP Pacola nas lojas. Aí qualquer tipo de denúncia? Qualquer tipo de denúncia relacionadas à cidade. Saúde, segurança, educação, município, infraestrutura, saneamento básico, outros projetos de lei, marca uma reunião, acompanha a nossa votação. A gente está usando isso para também dar transparência para o cidadão de tudo que a gente faz, né, estando ali. Sabemos que é um custo, é dinheiro do contribuinte, né, que está ali para ser utilizado, bem utilizado, né, pelos membros do Legislativo. Para a gente encerrar, a gente recebeu, essa semana nós divulgamos a entrevista do secretário de Estado de Segurança Pública, né, o Alexandre Bustamante, e um dos assuntos que ele se demonstrou preocupação foi quanto ao aumento de feminicídio e violência doméstica, né? Nesse ano de pandemia, 2020 para cá,
houve um aumento, e ele relata um pouco essa dificuldade, às vezes, justamente de ser feita a denúncia, da mulher denunciar, ter toda a estrutura para que ela se sinta segura também, para poder denunciar, para poder recomeçar, enfim. Como melhorar isso? A gente sabe que tem a Patrulha Maria da Penha, mas a gente percebe que realmente ainda há muito que se avançar nessa área, né, vereador? Com ideias certeza. o senhor tem para isso? O feminicídio, ele começa com uma violência doméstica. A gente precisa compreender isso. Nós temos um trabalho já que eu desenvolvo fora da minha atividade política, fora da minha atividade policial, que é de conscientização para o público feminino. Nós temos um programa voltado, inclusive esse mês agora, mês das mulheres, estaremos fazendo essa palestra para todas as servidoras da casa, do Câmara Municipal de Cuiabá, de autoproteção e autodefesa. E quando a gente fala sobre isso, a gente está falando, muita gente já pensa que ele está ligado lá na frente quando a gente fala de arma de fogo. E não é isso que a gente está falando, é sobre comportamentos. Todo feminicídio, todo homicídio que acontece dentro da casa, e a gente está falando até inclusive de mulheres, às vezes contra seu marido, muitas vezes em defesa, ela começa com uma agressão verbal, ela começa com uma agressão psicológica, depois ela vira uma agressão física e por fim ela acaba no trágico final, que é do feminicídio ou do homicídio, seja dentro de casa. E nós percebemos que muitas vezes, muitas mulheres, elas acabam sendo, ao longo da sua trajetória de relação pessoal, amorosa, efetiva, ali, afetiva, com o seu cônjuge, acaba criando uma relação também de dependência. Então essas mulheres, elas não conseguem sair de casa, porque ela depende financeiramente, depende emocionalmente, tem uma dependência dos filhos, muitas vezes, são colocados como prioridade para as mulheres, até o ponto de elas pagarem com a vida. E esse é um problema que a Polícia Militar, a Polícia Civil, as polícias em geral, têm muita dificuldade, porque é dentro de casa. Isso, na maioria das vezes, não acontece na rua. Isso não é um crime que é previsível, é um crime que acontece naquele momento, às vezes, de um transtorno psicológico, do uso de álcool, do uso de droga dentro de casa e gera essa tragédia. Então, é difícil a polícia assumir uma responsabilidade sobre isso. O que nós percebemos? Que a pandemia foi responsável diretamente. Porque um tempo maior de convivência, as pessoas estão passando por uma crise financeira gigantesca, em especial as pessoas de baixa renda, que já tinham dificuldade, agora estão tendo mais ainda, e por conta disso a gente tem percebido esse aumento da agressão dentro de casa. O que fazer, em termos de solução? Vejo que é importante que os municípios e também o Estado trabalhem com esse acolhimento de mulheres vítimas, que elas possam compreender, a gente trabalhar de maneira educativa para que aquelas mulheres, antes do último estágio, antes da morte, elas consigam ter apoio, seja do município, do Estado ou de ambos, para que ela possa ser acolhida com seus filhos, ter ali, de alguma maneira, um apoio, inclusive financeiro, para ela se manter, ou que ali ela tenha disponibilidade para poder dar o mínimo do mínimo de higiene e alimentação para essas crianças, até que ela consiga reestabelecer a sua vida de uma maneira mais independente, talvez nessas casas mesmo, trabalhar a questão do empreendedorismo. Ali você tem uma fábrica de doces, uma fábrica de pães, alguma coisa que ela vai fazer do artesanato, costura, enfim. Eu acredito que a gente precisa, aí sim, isso está na atribuição do município, está na atribuição do Estado, é possível fazer, mas antes de qualquer coisa é uma necessidade de conscientização, Nós tivemos uma redução gigante nos índices de homicídio no Brasil, foi histórico, 2019 para 2020, foi um índice histórico de redução de homicídio e um índice histórico de aumento do feminicídio. Então demonstra que não é uma questão de violência da sociedade em geral, mas dessa incapacidade das mulheres naquele momento de identificarem, de se afastar. Quando a gente fala de risco, ameaça. Chegar, nesse ponto, É importantíssimo falar isso, que as mulheres entenderem. Você tem na sua vida 3 situações, tem risco, perigo e ameaça, tá? Risco é a possibilidade de, perigo é a certeza de. Então é aquela história do perigo, energia, se você encostar você vai morrer. Risco são atividades de risco, motociclismo é atividade de risco, paraquedismo é atividade de risco, não quer dizer que você andar de moto ou saltar você vai morrer, mas pode ser que aconteça. E a ameaça. A ameaça é o ponto mais importante. A mulher conseguir entender se ela está vivendo uma situação de risco, que é uma possibilidade de, se é perigo, ou seja, já está em agressão, é algo que vai acontecer,
ou se ela já tem uma ameaça dentro de casa. Ameaça já é uma promessa. A ameaça a ameaça você tem três caminhos. Ou você se afasta dela, ou você afasta ela, ou você elimina ela. Então é isso que as mulheres precisam compreender no momento que elas estão vivendo, se ela já está na situação se ela saiu da situação de risco para perigo, ou se ela já está convivendo com uma ameaça real. Se ela estiver convivendo com uma ameaça real e ela não tem capacidade de afastar aquela ameaça, ela tem que ter pelo menos condição de se afastar daquela ameaça. E se ela não conseguir nada disso, ela tem que ter condição de eliminar a ameaça. Aconteceu recente aqui em Cuiabá, inclusive, uma policial penal, né, que ela acabou tendo que atirar e matou, né, em legítima defesa, já foi até estar respondendo em liberdade, uma agressão dela e da filha de 15 anos, ela teve que fazer o uso da arma. Se ela não tivesse uma arma naquele momento, talvez ela e a filha dela estariam mortas. Então, aí já é é o extremo, né? Então, com esta lição que o vereador Marcos Pacola nos trouxe, a gente encerra, agradece essa entrevista, desejamos um bom trabalho lá junto à Câmara e estamos aqui também à disposição quando tiver novos projetos, novas ideias em andamento. Obrigada. Eu agradeço o convite, agradeço a todos que estão nos acompanhando. Colocamos à disposição o gabinete do Tenente Coronel Pacola para quem quiser ir lá conhecer assim que reestabelecer, né? Que agora a Câmara Municipal, inclusive, fechou o recebimento, né? Por conta do momento que a gente está vivendo. Mas estamos de braços abertos para receber não só os cidadãos cuiabanos, né? Mas todos que residem aqui e também aqueles que tiverem curiosidade de conhecer mais sobre a Câmara Municipal. Tá joia, obrigada. Obrigado. Então, nós conversamos aqui com o vereador de Cuiabá, Tenente Coronel Marcos Pacola, do Cidadania. Mande essa entrevista para as pessoas que você conhece, para seus grupos, para pessoas que tenham interesse em conhecer os nossos parlamentares municipais, em especial por conta dessa última fala aqui do vereador, dando orientações relacionadas à violência doméstica. É muito importante, vamos divulgar, conscientizar. Então essa entrevista está disponível no nosso canal do YouTube, no site RD News, no site de notícias, que você vai lá, se atualiza e ao mesmo tempo assiste uma entrevista inédita. Curta e compartilhe. Até a próxima.